Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores que estão aqui presencialmente, aqueles que estão online aqui no nosso webinar. Gostaria de agradecer e cumprimentar o Tatulli aqui da ABRAP, que vem nos ajudando e liderando esse processo envolvendo o registro de títulos na CETIP. E gostaria também de cumprimentar e agradecer o Vitor B3 pela presença, que também, junto com a ABRAP, está envolvido nesse importante tema que vem aí causando um pouco de aparente desconforto, vamos dizer assim, com algumas entidades. Como todos sabem, foram expedidos vários ofícios para várias entidades por parte da Previc, no sentido de buscar a regularização do registro dos títulos junto à CETIP, e realmente houve um desconforto. A ABRAP foi prontamente, tão logo soube, aqui na superintendência, agradecendo o Dr. Devanir, tão logo a ABRAP foi cientificada dessa questão, prontamente interagiu com a Previc. Nós buscamos aí um contato, inclusive também fiz pessoalmente um contato com o Dr. Sérgio Taniguchi, diretor de fiscalização, aliás, registrando aqui um parênteses e justificando, o Dr. Sérgio Taniguchi era para estar com a gente hoje nesse webinar, mas infelizmente um problema de última hora, em Brasília problemas de última hora sempre acontecem, é fato, o impediu de tomar o voo e vir para cá. Então fica justificada a ausência, que ele, justamente, o Dr. Sérgio queria ouvir as entidades, queria ouvir as questões que afligem as entidades, para poder voltar na Previc e buscar a solução. Ele está diretamente envolvido enquanto diretor da fiscalização, imbuído aí na busca de solução. Ele entende que realmente pleitos, dúvidas pertinentes que o sistema apresentou. Nessa seara, como eu disse, a ABRAP de pronto interagindo com a Previc, e ele pessoalmente envolvido, conversando comigo e com o Dr. Devanir aqui na ABRAP, emitiu uma correspondência suspendendo por 30 dias qualquer ato. Isso foi fruto justamente desse avanço das reuniões que a ABRAP teve, desses contatos que a ABRAP teve com a Previc, face o anseio aí das nossas associadas. E começamos aí várias discussões técnicas e avanços envolvendo a ABRAP, Previc e B3. Confesso aos senhores que ainda existem questões pendentes. A questão não é simples, né? Fato esse que, e aí mais uma vez agradecendo o Tatulli, que vem conduzindo junto com o superintendente adjunto Ivan aqui da ABRAP também, as tratativas com a equipe técnica da Previc, como eu disse, com o Vitor na B3, traz uma complexidade. Inclusive ontem, no webinar que fizemos da 4661, o Dr. Fábio Coelho deixou aqui evidente, claro, que o assunto vai merecer realmente uma discussão mais aprofundada. Inclusive, vai compor um normativo da própria Previc, que vai regulamentar a 4661, e adiantou, inclusive, que ontem, palavras do nosso superintendente da Previc, e já adiantou que aquele prazo de 30 dias já vai passar para 120 e 180 dias, inclusive o próprio diretor, Sérgio Junde, também já nos garantiu isso. Então, isso eu posso adiantar para os senhores, em que pese não temos documento formal, mas temos realmente o compromisso, de novo, ontem, publicamente, do doutor Fábio Coelho, que isso não se resolve em menos de 120 ou 180 dias, até as tratativas finais, os ajustes operacionais e técnicos envolvendo esse tema. É fato também que a Previc precisa ter o acesso pleno dentro da transparência e, enquanto órgão de supervisão, de todas as informações, e preciso adiantar também que eles estão sensíveis à questão do custo. A gente leva, em especial para pequenas e médias entidades, que a questão... O custo é importante para todo mundo, né? Mas a gente sabe que nas menores pesa-se um pouco mais ali na peça orçamentária, e eles estão sensíveis. Eu acho que isso é importante. A B3 está sensível. Também a gente, como ator, é fundamental nessa operação, e aí vem o envolvimento direto da B3, como grande parceira da ABRAP, sensível a isso com as entidades, e nós vamos sim, nesses 120, 180 dias, buscar uma solução que dê o conforto para todas as entidades. Preciso também dizer
que há uma garantia de que não vai haver nenhuma auto-infração, nenhuma punição ou coisa que o valha nesse período, evidentemente, né? Mas eu preciso dizer isso para... o dirigente hoje está muito preocupado com a autuação, e tem que estar mesmo, a gente procura sempre estar fazendo exatamente tudo regulamentado, tudo regular, etc, etc, mas a gente vê aí a preocupação e é fato, então eu preciso trazer esse conforto no que tange esse aspecto envolvendo autuações. Então, vamos disponibilizar para todos o que está sendo aqui gravado, o que está sendo aqui material que vai ser apresentado. Preciso dizer que tem mais de 100 pessoas ligadas aqui no nosso webinar. Então, a ideia aqui é o Vitor fazer pela B3 uma apresentação extremamente técnica, né, daquilo que envolve toda essa discussão, que, de novo, não é algo tão simples como que no início das discussões a gente vislumbrou. E aí também, aí nós vamos dizer proposta de adesão para a CETIP, a questão envolvendo os fundos exclusivos, que é uma preocupação dos gestores, né? A movimentação e o acesso das informações, como é que se dará, as ações da B3 para o pleno desenvolvimento do mercado, e aí, de novo, vou repetir, no menor custo possível, que é isso que importa para a gente, e o Tattuli, com todo o seu conhecimento, com toda a sua tecnicidade, também à luz aí do comando que ele vem dirigindo os trabalhos da ABRAP nesse elo B3 e Previc, vai poder também nos ajudar esclarecendo todas essas questões operacionais. Bom, enfim, vocês não estão aqui para me ouvir, nós precisamos ouvir os técnicos e as pessoas que estão diretamente envolvidas nisso, não que eu não esteja, mas o fato é que quem está no comando são os meus ilustres amigos aqui de mesa. Vitor, por gentileza, com a palavra. Obrigado, gente, mais uma vez. Bom, só desculpe, ao final a gente pode abrir perguntas, a gente está com perguntas online, fizemos ontem quase uma centena de perguntas para o nosso superintendente. Se tiver uma centena de perguntas hoje aqui, é sinal que o assunto realmente é complexo, mas só para esclarecer aqui, tanto no nosso auditório como online, nós estamos abertos ao final das apresentações para que os nossos expositores possam aqui prestar todos os esclarecimentos, responder todas as dúvidas eventualmente apontadas. Gente, obrigado mais uma vez à disposição. Pessoal, boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste online. Vou começar fazendo um pequeno histórico, né? A antiga CETIP, agora a B3, ela sempre se posicionou como um apoio ao regulador, né? No sentido que ela pudesse trazer ao regulador uma capacidade de supervisão nas operações e maior segurança na qualidade das informações, né? Nosso papel sempre foi e é um papel olhando muito mais o mundo de fundações desde 2004 e com um acordo começando em 2006 e que está em vigor até hoje, mesmo com a aquisição da BMF Bovespa, né? Então, esse nosso histórico sempre foi um histórico de apoiar a Previc em termos de tecnologia e supervisão das operações, né? Então, o acesso à informação, ele nunca mudou, né? Então, na verdade, todas as entidades conseguem ser clientes, participantes do mercado da BMF Bovespa, da CETIP, né, B3, de modo que elas conseguem ter movimentações sendo reportadas diariamente sobre tudo que tem acontecido com seus fundos exclusivos ou com a própria movimentação dos planos que estão posicionados nas cotas dos fundos, né? O grande desafio sempre foi trazer esse acesso, né, às fundações para dentro do ambiente de mercado organizado, de um custo efetivamente baixo e, ao mesmo tempo, sem trazer um excesso de observâncias que essas entidades deveriam ter para acessar depositário. E quando a gente fala de observância, a gente fala desde mecanismos de processos de liquidação de clearing, até mesmo de garantia e compreensão dos normativos que a própria BMF Bovespa, CETIP, B3, eu vou falar sempre os três, porque não tem como, lançam ao mercado para desenvolver e autorregular as atribuições, né? Então, desde, enfim, nesse histórico, a CETIP ela já tem hoje, a B3 já tem hoje condições de dar acesso a todas as entidades, né? O desafio sempre foi conseguir tratar as diversas peculiaridades. Então, sendo bem direto, a B3 hoje ela enxerga a fundação, ela não enxerga o plano, né? De tal modo que toda a estrutura de custo, precificação, ela sempre foi muito baseada numa entidade e que
enfim, ela não tinha ela não enxergava o papel dela como alguém que está formando poupança de longo prazo, né? E o desafio que a gente acabou tendo ao longo de muitos anos foi internalizar esse conceito, né? De tal modo que uma entidade que precisa administrar 5, 6, 7, 30 planos, ela tenha condições operacionais, econômicos, financeiros, aí traduz-se custo, para que essas movimentações possam ser realizadas no nosso ambiente, né? Para isso, e aí entra um pouco da nossa autorregulação, a gente usa um intermediário, né? O famoso custodiante, que é uma instituição que, sobre si, tem diversas responsabilidades que não vão para o fundo nem para a fundação, né? Que simplifica o processo de adesão, né? Portanto, muitas das exigências que já são feitas ao custodiante não são levadas ao fundo de investimento ou à entidade, porque justamente a gente entende o papel desse custodiante como um segundo braço, aí um braço da CETIP, que é um braço da Previc, que é um braço do mercado. Então, a gente utiliza esse mecanismo de um custodiante de modo que ele possa supervisionar junto com a B3 as operações de mercado, garantir as movimentações, a existência dessas movimentações e que essas movimentações estejam corretas, né? Então, no final do dia, a preocupação não só com a informação estar registrada, depositada na B3, mas que ela seja correta, né? Que a gente, ao longo de muitos anos, tenha, com muito esforço, conseguido vencer, e ainda temos muito que vencer sobre erros operacionais de registro, liquidação, descotização, de constituição dos fundos, né? Então, um pouco do acesso está muito para a gente clarificar o quê? O modelo hoje de acesso a depositário, ele é por meio de um custodiante, que também tem uma lógica, como eu já mencionei, de evitar transferências de regulação e custos na cadeia, né? Tanto de ter pessoas qualificadas para operar sistemas de liquidação, ou seja, tecnologia, como de supervisão mesmo, de monitoramento das operações realizadas dentro do ambiente da B3, que isso fica no custodiante, não é levado à fundação, né? Então, esse é o primeiro ponto. Algo que a gente já conseguiu evoluir bastante foi sobre a visão da fundação, né, da sua caracterização com diversos gestores, com diversos planos, em que a gente hoje já consegue tratá-la de um modo diferenciado. O que isso significa na prática? Que uma entidade consegue segregar seus planos dentro do ambiente da B3 sem ter uma adição de custo por essa segregação, né? Vou entrar mais no detalhe na parte de evolução, mas o grande ponto é conseguir trazer para dentro do ambiente da B3 movimentações analíticas, que é um problema que a gente tem hoje. As entidades ainda fazem operação consolidada, significa eu faço aplicações e resgates ao longo de um dia, vejo um netting e faço a movimentação consolidada, final, digamos assim, no ambiente da B3, que é algo que a gente, ao longo de alguns anos, entende que tem uma questão operacional, desde a execução de diversas ordens, até mesmo uma questão de custo, né? Fazer diversas movimentações elevava um custo mensal das movimentações com o CETIP. Então, esses dois pontos, a gente já vem trabalhando em tecnologia, como também já vemos trabalhando em estrutura de custo, para justamente evitar que as operações possam oscilar e gerar imprevisibilidade de custo, ou seja, a gente não sabe quanto está pagando todo mês, e, ao mesmo tempo, as operações fiquem sem uma visibilidade, uma transparência sobre o que está acontecendo, né? Esses são os desafios que a gente vem, a gente conseguiu fazer algumas coisas, não está perfeito, temos espaço para discutir sim e melhorar ainda mais, mas é um trabalho que já está concluído desde há 3 anos atrás, antes da incorporação da CETIP pela BMF Bovespa. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a fundos exclusivos, a gente tem um desafio, a gente precisa muito mais de uma ajuda do mercado do que a gente trazer uma solução propriamente dita. A gente ainda encontra muitas entidades com fundos exclusivos em que a posição ela é dividida, a gestão ela é dividida em várias assets. E essa movimentação ela não é refletida no nosso ambiente. Tem um contexto histórico, né, e aí faço a parte da B3, que é a questão do custo. O custo me inviabiliza, que a gente superou. Mas, em contrapartida, eu tenho uma questão operacional, que essas movimentações precisam acontecer no nosso ambiente porque eu perco capacidade de supervisão, eu perco a capacidade de monitorar essas informações. E puxando um pouco um gancho de fundo exclusivo,
a gente percebeu nos últimos 6 meses que algumas entidades, ainda não consegui entender o motivo, mas o fundo exclusivo, de um modo geral, ele tem uma movimentação reportada para a Previc por meio de autorização. Ou seja, eu tenho uma autorização expressa por meio do custodiante que entra no ambiente da CETIP, B3, e autoriza o envio das informações. Nesse contexto, o que a gente percebeu nos últimos 6 meses, e eu vou até expandir para 1 ano, a gente tem encontrado diversas entidades que vêm levando fundos para o ambiente da B3 e que não têm dado essa visibilidade. Por que desse conceito? Por conta da troca de... Aí é uma questão mais operacional, técnica, mas que implica em segurança da informação. A gente sabe que muitos fundos não são fundos exclusivos, muitos fundos são fundos 555, e a gente precisa que essas informações tenham autorização prévia. E a gente tem tido uma ruptura do reporte das informações para a B3, que, obviamente, gera ruptura para o processo de reporte da Previc. Então, a gente tem um ponto aqui, quando a gente fala de fundo exclusivo, que é a gestão da carteira, ela precisa vir para o ambiente da B3, e aí, o que for operacional, a gente tem aqui já soluções para oferecer, tanto para as assets como para o custodiante. O que é custo, a gente já melhorou, mas a gente tem uma questão de continuidade do negócio, do conhecimento que estão nas entidades, que parece que, de algum momento, teve uma ruptura da informação chegar, de fato, e a gente ter capacidade para reportar essas informações. Quando a gente fala de e isso implica nas movimentações que já mencionei. As movimentações que precisam ser feitas no ambiente da B3, elas precisam ser analíticas. Porque, do contrário, não só a B3, mas a Previc, nós não conseguimos perceber todo o fluxo da cadeia de negociação. Portanto, eu perco a rastreabilidade das operações. Independentemente de qual do racional, trabalhar em cima de operações consolidadas faz com que a gente perca e a gente transfira o risco das movimentações que estão hoje do ambiente da B3 para o custodiante, que é um ente que não tem o papel de tratar esse risco de liquidação. A gente tem casos emblemáticos de entidades que fazem por dia entre 500 e 600 operações de aplicações e resgates em diversas estruturas, em que a movimentação entra na B3 em 2 ou 3 aplicações ou resgates. Então, eu não sei, sendo bem transparente nesse modelo, de onde está vindo o dinheiro e nem para onde está indo. E assim a Previc. Então, isso são preocupações que a gente tem um pouco do norte do custo, mas a gente também sabe que tem um conceito de a supervisão ficar muito fora, a gestão ficar fora. E quando a gente fala da regulação, e a gente, não sei se vai dar tempo, a gente fala da 461, o pouco da 461 é trazer mais controles internos para as entidades e, obviamente, a B3 apoiar com infraestrutura, trazendo mais segurança para as operações de um modo geral. Quando a gente, e aí, vou terminar e deixar depois aberto para perguntas, a gente fala de evolução. A primeira e grande questão que foi trabalhada nos últimos 3 anos em relação a fundos de pensão foi em relação às movimentações. Então, a gente fez o quê? Redução de um custo médio que girava em torno de R$ 36 por operação. Esse era o custo que cada entidade pagava por mês. Algumas pagavam entre 50 e 60 reais por mês numa operação. A gente conseguiu abaixar esse custo médio para R$ 7,89. Como fizemos isso? Primeiro, as aplicações e resgates de cotas de fundo não são mais tarifadas pela B3. Isso já está em vigor desde 2016 e foi um primeiro objetivo operacional em que essas movimentações fazem com que as entidades percam previsibilidade. Dado o volume de operações, se isso oscila entre 3.000 a 10.000 ou 500 operações durante o ano, o custo poderia sair de R$ 1.500 a R$ 10.000 por mês. Então, esse foi o primeiro ponto, já está em vigor, onde nós não tarifamos mais os custos de aplicação e resgate. Custos de aplicação e resgate também não são contabilizados na famosa mensalidade CETIP, que a gente chama de utilização mensal, que significa dizer que todas essas movimentações vão manter as entidades e o fundo no custo mínimo, na primeira faixa de tarifação. Ou seja,
Movimentações com os fundos exclusivos não farão o custo ficar imprevisível ou subir de forma descontrolada. A gente consegue, e já conseguimos aí em torno de 80% das entidades que já fazem movimentação no nosso ambiente, estabilizar o custo na primeira faixa. Além disso, um outro custo que trazia peso para as operações, que era a custódia das próprias cotas, ele sofreu uma reformulação, porque ele não tinha cap, ou seja, ele não tinha limitador, ele crescia indefinidamente. Nós criamos uma estrutura de tarifação em que essa custódia ela pudesse ficar bastante acomodada, fosse progressiva e evitando com que as entidades oscilassem de faixa de tarifação ao longo dos meses. Ou seja, uma entidade que tem até R$500 milhão de patrimônio investido vai conseguir manter o custo fixo dentro do percentual de tarifação da B3. Então, essas são ações que já estão em vigor. Essa última entrou em 2018, em que a gente tem o objetivo de estabilizar os custos das fundações. Foi dentro de um contexto, obviamente, de fusão, todos sabem do processo que aconteceu nos últimos anos, mas mesmo assim a gente conseguiu, dentro do comitê de precificação, aprovar ações de estabilização de custo. Por fim, uma última evolução foi a questão das contas, famosas contas. As contas das entidades no ambiente da B3, e isso também se leva aos fundos, de um modo geral, eram tratados como entidades independentes. Ou seja, uma fundação que tivesse 3 planos, era praticamente 3 entidades para a B3 CETIP. Ou seja, ela pagava a mensalidade 3 vezes. Essa já foi uma outra ação que a gente eliminou esse ano também. Então, se uma entidade tem 3 planos com conta segregada movimentando na B3, ela só paga uma única mensalidade. Ou seja, os planos não são vistos como mini entidades. Eu vejo a entidade que consome serviços da B3, ou seja, há uma prestação de serviço, e esse custo desta mensalidade ele é feito de forma consolidada, uma única vez. Quem eu cobro? Da entidade. Esse é um conceito que está estabelecido. Ou seja, eu não estou aqui fazendo apropriação de custo por plano. Primeiro, porque eu não conheço os planos, então eu não sei qual é o melhor tratamento contábil para cada plano. E segundo, que a gente tem trabalhado para olhar a entidade nos seus mais diversos papéis. Portanto, eu tenho que precificar esse custo olhando a entidade, e não ela como plano, individualmente. Então, essas são ações que a gente já fez. A gente sabe que, sim, ainda tem muita coisa para melhorar. Alguns custos ainda pesam, sim. Mas nesse momento, a gente já conseguiu trazer outras melhorias e estamos abertos para discutir. Então, essa é a grande mensagem. Operacionalmente, e falando de acesso à informação, para que as entidades também possam ter tranquilidade, a B3 também consegue dar acesso, sem custo, às entidades para acompanhar as movimentações. Ou seja, por meio do custodiante, você consegue ter um acesso ao nosso ambiente online, pela internet, para acompanhar, consultar as movimentações. Ou seja, acompanhar para ver se, de fato, todas as movimentações que vocês têm feito no custodiante estão no ambiente da B3. Isso é trazer mais responsabilidade? Um pouco, sim, mas é trazer transparência. Eu, particularmente, ouvi muito de que eu mando a informação para o custodiante e entendo que está lá. Mas está como você fez a ordem? Está como você fez a movimentação? Nunca teremos, a não ser que quem tenha feito a aplicação veja. Então, todas essas ações operacionais, preço, os nossos acordos de cooperação técnica, nós estamos tanto abertos para desenvolvê-los, como também a gente já entende que já fez bastante coisa. Tem espaço para melhorar? Temos. Então, a gente consegue trazer tecnologia, se for necessário. Mas a gente precisa também ouvir até que ponto isso melhora, aonde a gente pode trabalhar mais e fazer uma discussão conjunta. Tá? É isso do meu lado. Bom, Vitor, muito obrigado. De novo, eu acho que é fundamental essa aproximação, essa parceria, aliás, de há muito tempo entre a ABRAP e a B3, e agradeço aí a disponibilidade, inclusive para buscar em mecanismos de solução envolvendo, de novo, em especial o custo. Eu gostaria de passar a palavra para o Taturi e reiterar mais uma vez que nós estamos abertos
para receber todas as perguntas e prestar todos os esclarecimentos necessários. Tá? Então, a gente fica aguardando aí o pessoal encaminhar as dúvidas e depois a gente abre esse espaço para perguntas e respostas. Tatúlio, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Devanir e do Ivan para participar desse grupo de trabalho, para dar a nossa modesta contribuição, presidente, do que nós estamos fazendo. Eu vejo, ontem, infelizmente, eu não pude estar aqui presente na apresentação do Fábio, mas acompanhei via web. Entendo que a apresentação de ontem foi bastante elucidativa para alguns pontos ainda permanecem sob análise, até eu listei aqui, depois posso voltar neles já, mas eu vejo como um avanço regulatório, uma harmonização de regras, eu vejo espaço para coisas novas, por exemplo, eu que sou um entusiasta de investimentos diferentes, eu vi com bons olhos a figura do COI aparecer na legislação, com a figura de você poder investir em ouro até 3%, então eu vejo alguns avanços bastante interessantes, e uma organização da regra, né? Porque eu acho que a 3792, ela acabou ficando um pouco envelhecida, o mundo é dinâmico dos investimentos, então eu percebo que a regra nova ela trouxe algum avanço. Na minha visão específica no que diz registro, no que tange ao registro dos ativos, a regra velha, se é que a gente pode chamar de regra velha, ela já dizia isso, a necessidade de você fazer o registro da transação no ambiente de uma grande clearing. Eu enxergo a B3 como uma grande clearing, no sentido que todas as entidades fazendo as suas transações numa grande clearing, você aumenta muito o seu padrão de governança e transparência e questionamento. Posso dizer o caso pessoal da Prev Erickson, a nossa auditoria, quando ele vem trabalhar, fazer a auditoria, ele já vem com o relatório da CETIP embaixo do braço. Então, quando ele chega na entidade, ele já vem com o relatório da CETIP debaixo do braço, ele já pega o contábil e fala, me dá o contábil aí, porque ele já tem o relatório da CETIP do outro lado. Então, ele faz um match dos dois livros. E isso se mostrou bastante eficiente. Então, quer dizer, acho que essa costumo dizer que governança, ou você pratica, ou você tem que ficar se explicando sempre. Então, vamos praticar. E entendo que acho que a gente tem que fazer. A questão de custo, acho que o Ivan, eu estou ajudando o Ivan, e a gente está tentando dobrar o Vitor, ele fazer a lição de casa. O custo, eu entendo que não é o fantasma que todo mundo pensava. Eu acho que a B3 está muito sensível a isso, e eu acho que a Previc tem buscado um entendimento recente, fez um acordo com a CVM, o próprio Banco Central, quer dizer, então eu acho que a Previc está tendo uma aproximação muito maior a esses organismos, no sentido de buscar um entendimento de facilitar a vida das entidades fechadas. Nós já trabalhamos na Prev Erickson neste modelo, temos uma evolução recente da regra, estudamos muito ao 4661 e recentemente tivemos a aprovação do nosso administrador fiduciário e do custodiante, a migração do modelo que a gente utiliza hoje, que é um modelo vencedor, para um outro modelo 100% aderente à regra nova. Ele é 100% aderente à regra nova. E a notícia boa, o custo ele é praticamente o mesmo, não muda o custo. Então a gente vai ter o mesmo custo, atendimento à obrigação legal, mais governança e detalhe, você vai poder gerenciar os ativos nos respectivos planos de acordo com o nível de risco que você precisa pôr naquele plano. Então no plano BD você precisa ter um tipo de risco, no plano CV um tipo de risco e no plano C tem um outro tipo de risco. Então essa flexibilidade, ela já está praticamente aprovada e a gente vai pôr para rodar a partir do dia 1º de agosto. Óbvio, a ABRAP está trabalhando com todos os esforços possíveis na dilação do prazo. Claro, cada entidade tem a sua peculiaridade, quer dizer, então aí eu acho que a gente também não pode colocar a faca no pescoço das entidades, mas eu entendo que é possível implementar. E nós da Previer estamos 100% à disposição, Ricardo, de qualquer entidade do sistema que queira sentar e discutir o nosso modelo, a gente está disposto a compartilhar sem nenhum tipo de problema.
Eu acho que é isso, Ricardo, que eu teria para dizer. Estou aberto às perguntas. Não, eu primeiro gostaria de agradecer, Taturi, você de pronto aí, tão logo o Dr. Devanir, o Ivan, chamaram você para nos ajudar, você como sempre, né, ajudando, né, no viés associativo, inclusive. Então fica aí o meu registro, meu agradecimento pela tua participação e a troca de conhecimento que você vem ajudando. Aliás, eu preciso registrar isso mais uma vez. A gente foi procurado por várias entidades e o protagonismo da ABRAP no esteio de buscar a solução nos ajudou muito no encaminhamento correto dessa questão, porque senão algo assodado poderia aí ser publicado, movimentos poderiam ter sido feitos, despesas poderiam ter sido arcadas indevidamente, vamos dizer assim. Então, eu queria fazer mais uma vez esse registro. Eu não sei se alguém aqui no auditório tem uma pergunta. Doutor Devanir, para a gente... Uma indagação. Ontem nós vimos uma exposição aqui em relação a 4661 e o Fábio ele deixou claro que há uma tendência natural à segregação por planos. O Vitor, quando colocou isso aqui, colocou muito bem que hoje você identifica a pessoa jurídica, né, a entidade, e, consequentemente, tudo que está ali dentro dessa entidade, ela estaria numa espécie de uma única conta. Né? Mas o que a gente nota é que a Previc está caminhando para essa segregação. Isso ficou claro, a segregação de ativos por planos. Isso está lá, explícito lá na 4661. Então, em função dessa questão de custo, como é que... Aí uma pergunta para o Vitor, se o Rogério também, para tu quiser comentar, como é que vocês estão vendo isso? Né? Porque nós sabemos que é um início, isso vai ter que ser digerido, claro, né? Mas a gente viu claramente ontem aqui na exposição que o caminho é esse aí. Daqui a pouco está com... Tanto é que a própria carteira imobiliária, que está sendo aí totalmente apartada, e vamos ter agora papel, não vamos investir mais em tijolo, né? É para isso, para segregar. Né? Então, como é que vocês estão avaliando essa possibilidade? Em termos de custo, né? Devani, em relação em termos de custo, a gente tem pensado em dois conceitos. Primeiro, conseguir segregar os planos. Né? Então, já era um modelo operacional que a CETIP B3 já possuía, e a gente permanece com esse modelo, porém, com uma lógica de tarifação um pouco diferenciada. Primeiro, cada plano vai ser tratado conforme a sua utilização de serviços. Ou seja, cada aplicação e resgate, enfim, vai ter seu modelo de tarifação, vai ter o seu modelo de custo também segregado. Então, se eu tenho uma entidade com 10 planos, ela vai conseguir ter 10 subcontas e cada subconta vai ter um custo de utilização. E, na prática, é a aplicação e resgate de cotas e a própria permanência das cotas. Como eu falei, para cada uma dessas contas vai ter uma tarifação de custódia, que vai ser segregada. Então, eu estou faturando, né, tarifando a entidade, gerenciando as despesas conforme a segregação de carteira que ela fez no ambiente da B3. Entretanto, o custo a mensalidade, a utilização mensal, que é o principal custo das entidades hoje, ele, ao invés de ser de 10 planos, como fossem 10 pequenas entidades, ele será apenas um único custo, uma única tarifação, feita para a entidade. Então, o relacionamento comercial que a B3 tem por meio do custodiante com a entidade, é com a entidade, não é com o plano. Então, a gente evita com que esse custo seja multiplicado por N. Cada plano teria que ser uma pequena fundação pagando R$2.000 por mês, então isso não é esse o custo. E nesse exemplo que eu fiz, nesse exercício, a entidade teria 10 planos, pagaria uma mensalidade de R$2.000, e cada plano que fizesse movimentação faria o pagamento da respectiva movimentação. Ou seja, se eu tiver um plano que não faça movimentação num mês, ele não vai ter custo individual, apenas a mensalidade, que é na respectiva fundação. A gente ainda acredita que tem algumas coisas que a gente pode só melhorar dessa segregação, dessa mensalidade. Mas, até o momento, nosso desafio foi viabilizar a segregação sem multiplicar o custo. A gente acredita que estaríamos ok. Só pedindo permissão, só pela oportunidade, uma das questões que nos chegam aqui também, quando
a Previ que emitiu aqueles ofícios foi a questão do custo, do custodiante. Porque esse é um custo, você tem o custo lá da B3, que eu imagino que é para... Mas você não tem relacionamento direto com a B3, é através do custodiante. E essa história do custodiante é que, aí vocês são especialistas, me parece que isso que não estava assim muito certo em termos assim do contrato, do relacionamento com esse custodiante. Porque aí me parece que o preço, pelo menos as questões que chegaram aqui, elas saltavam aos olhos. Então, se pudesse comentar isso também. Bom, você quer falar, Vitor? Bom, com relação à sua primeira pergunta, Devanir, entenda que o CNPJ por plano, eu acho que é uma realidade, acho que é uma coisa boa para o sistema, embora a gente tenha que ter sempre o viés de preocupação de custo, uma série de coisas, mas eu acho que, partindo já da premissa que o próprio Vitor já deixou na mesa, e que é o que a gente está fazendo, que é segregar os ativos por plano, então, na verdade, você já está fazendo indiretamente uma segregação, porque você já vai pôr o CNPJ na cabeça. E o que eu vou tentar convencer o Vitor é o que é. Você tem um CNPJ da entidade fechada aqui em cima e tem embaixo o CNPJ dos planos que estão vinculados com essa mãe aqui em cima. Então, você vai ter os filhinhos aqui embaixo, você vai ter a mãe aqui em cima. Quer dizer, então, eu não vejo dificuldade nesse sentido. Por isso, acho que não vejo problema. Acho que o legislador, a norma, quando segregou os ativos, os imóveis de legislação, você não tem como cortar um prédio no meio do caminho. Então, por isso que virou papel e tirou o tijolo fora. Vejo, por exemplo, do plano, quem tem entidade que tem plano BD fechado, que é o nosso caso. Movimentação pequena no plano BD fechado. Num plano CV também fechado, também é pequeno. Agora, um plano CD, a movimentação é maior. Por quê? Plano novo, rodando, pondo gente, pondo participante, fomentando o sistema. Então, é um plano que tende a gastar mais. Os outros planos mais antigos, maduros, que já estão fechados, esses planos, a tendência é movimentar menos, você vai tradar menos, você vai custar menos, vai pagar um custo mais baixo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Agora, no que diz respeito ao custo da custódia, o custo da custódia não ficou bonito, né? A FII mensal que você paga para o custodiante. Depende muito do relacionamento da entidade com esse custodiante. Porque o relacionamento que eu digo é volume que você transaciona. Então, aí eu acho que a gente tem que buscar que a entidade muito pequena que transaciona muito pouco, realmente existe a possibilidade de ter um custo maior. E a entidade um pouco maior que transaciona mais tem volume com o custodiante, então tem um custo menor. O que pode ser feito, talvez, uma negociação em bloco com o custodiante, olha, eu vou te levar aí 20 entidades, vamos fazer um preço mais palatável para essa turma aqui, porque você junta alguns pequenos para ficar um grande. Eu acho que a gente pode cair, acho que a Abrap pode ajudar esses fundos, essas entidades menores, até naquele discurso que eu sempre falo para você, Devanir, que é o associativo aglutinativo e não dispersivo. Eu acho que a gente pode aglutinar essas entidades pequenas e trabalhar em bloco junto ao custodiante. Acho que é um viés bastante interessante. É assim que eu vejo a Abrap desenvolvendo, tendo esse papel de ajudar essas entidades menores brigando com o custodiante. Senhores, boa tarde a todos que estão aí participando. No meu entendimento, esta nova regulamentação, ela traz um componente muito importante nessa questão de governança de investimentos. Quando nós olhamos a estrutura de gestão no Brasil hoje, você tem aquele tripé, né? Você tem o gestor, o administrador e o custodiante, que também faz a parte de controladoria. Embora a própria legislação anterior já falava de segregação de funções entre gestor e custodiante e administração, nós temos hoje muitas entidades que ainda estão no modelo de múltiplos custodiantes. Então, e nós temos entidades que estão abrigadas em fundos exclusivos e, lamentavelmente, a entidade não está devidamente registrada no fundo exclusivo. Muitos fundos são exclusivos, mas ainda eles são colocados como fundos abertos, mas são exclusivos. Então, me parece
que existem vários desafios diferentes aí, né? Um primeiro desafio importante, aí eu pediria para o Vitor se ele pudesse comentar um pouco. Eu peguei um caso concreto, a partir desta carta da Previc, e eu notei o seguinte, eu já trabalhei com custódia na década de 90, e naquela época, um processo crítico era o processo de bater o CETIP. Por quê? Se você faz uma operação, combina uma operação, e na hora de você registrar, você registra errado, e a outra ponta registrou exatamente nos mesmos parâmetros, alguém vai se dar mal. E geralmente, quem é que se dava mal? Era a entidade. Esse é o histórico. O histórico é real, é dessa forma. Então, o fato de você ter uma custódia profissional, em tese, deveria mitigar esse risco. Porém, o que eu percebi? A custódia, nem sempre ela está registrando todos os eventos que acontecem nas movimentações. Então, esta carta que a Previc divulgou foi uma oportunidade, e aí seria até interessante, as entidades que receberam, peça para o seu custodiante os extratos da custódia. Muitas vezes, o que você vai notar? Que a posição da custódia é diferente da posição do CETIP. E por que é diferente? Porque o custodiante não fez o registro no CETIP. Então, qual é a grande oportunidade? E lógico, a B3 aqui, ela está passando para nós os elementos, né? Mas as entidades é que vão estar trabalhando com esses elementos. Então, qual é a oportunidade real? É a entidade demandar um processo de monitoramento da atividade hoje prestada pelo custodiante. Então, o que existe lá na Prev Erickson, eles têm esse monitoramento. Então, ele pega uma listagem, bate com a outra. E não poderia ser diferente. Tem que bater. Então, eu diria o seguinte, o problema, ele não é um problema de elevada complexidade, mas demanda um processo de monitoramento, né? E aí, a única coisa que eu fiquei em dúvida é, ainda a B3, ela só enxerga a entidade ou ela já está capacitada para enxergar a entidade e seus planos? E outra pergunta, as entidades que ainda não adotaram a custódia centralizada, o que você poderia contribuir com isso? Ela vai ter, por exemplo, 4 contratos diferentes na B3, com custodiantes diferentes. Qual que é um pouquinho... Te agradeceria se você pudesse comentar um pouquinho. Ótima pergunta. E clarificar, a gente consegue hoje ter várias contas em vários custodiantes. Esse já é o primeiro ponto. Então, o modelo de ter a entidade com 4, 5 custodiantes e ter 10, 15 contas espalhadas, ele já é viável hoje e a gente consegue já dar essa capacidade de monitoração que você mencionou. Então, hoje eu já consigo dar tecnologia, e isso é uma agenda que a gente já tenta trazer para o setor. A gente tem mecanismos, e isso vai exigir, obviamente, das entidades, obviamente, no processo gradual, uma adoção de novas tecnologias para que haja esse monitoramento, inclusive monitoramento em tempo real, se for necessário, para que justamente vocês consigam ver, não um dia, 2 dias, um mês depois, com os extratos, mas no próprio dia que a sua instrução foi realmente realizada no ambiente da B3, então a gente consegue já trazer essa monitoração. Enfim, aí a gente entra numa agenda de tecnologia, o que a gente já tem disponível hoje, sem adesão de custo. Mas isso exige uma adesão de tecnologia que a gente também sente uma certa dificuldade. Então, a gente tem falado com algumas casas em alguns momentos que a gente tem tecnologia, é um investimento sim, mas que vai mitigar no longo prazo uma série de problemas como esse que você mencionou, de você fazer as instruções no custodiante e ele não refletir, que é o pior dos mundos. E a gente não consegue resolver isso. Então, a gente consegue dar monitoração. Então, no modelo de multicustodiante, ele vai ter contratos por custodiantes, ou seja, a entidade tem relacionamento com um custodiante. Ela vai ter um contrato lá e 5, 6 N contas. No segundo, mais 5, 6 N contas e assim por diante, né? Nesse modelo, de fato, a gente está cobrando por custodiante. Esse ainda é um modelo, isso ainda está nesse mecanismo, dado que está vinculado ao custodiante. Numa custódia centralizada, obviamente, você não vai ter um único custo.
é algo que a gente ainda pode melhorar. Tá? Esse é o ponto que a gente pode melhorar. É o meu gancho. Eu acho que as entidades que trabalham ainda com modelo de multicustodiantes, ele é mais caro do ponto de vista dinheiro financeiro e operacionalmente. Nós estamos num processo de otimizar processo, racionalizar processo. Então, acho que você tendo uma custódia centralizada, é um custodiante, toda a sua vida está lá, é um relatório, é com um cara só que você briga e não com vários caras. Então, você faz um acompanhamento, um monitoramento muito mais update, mais em cima da bola. E toda a liquidação de cada operação, você vai de um lado, você boleta a operação de um lado, do outro lado você boleta outra operação, você fecha o clearing, fechou a operação, você vai para casa, dorme sossegado, não tem problema. Quando vai chegar o momento de fazer auditoria, é um relatório só, está batido com a sua contabilidade, ou seja, os números estão fechando, quer dizer, a tua tranquilidade de governança é muito grande na custódia centralizada. Eu sou um adepto da custódia centralizada e está provado, contra número não tem argumento, quer dizer. Né? Acho que nós temos mais algumas perguntas aqui ainda. Eu tenho várias, boa tarde. Eu tenho algumas perguntas bem operacionais, até ainda voltando um pouco o que você falou, Vitor, que seria no modelo futuro, né, um futuro breve, a gente espera, mas cobrança do custo na entidade. Eu tenho visão de custódia, então eu sei que os meus clientes eles têm carteiras segregadas por planos. Quando eu cobro da entidade, olhando aqui do lado do custodiante, como que é feito esse rateio? Porque hoje a gente recebe um valor fechado da B3 e se você faz uma cobrança só, eu cobro de quem? Né? Eu não posso penalizar um determinado plano e aí eu preciso ter a sensibilidade de movimentação e de posição de cada um deles. Vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido de segregar custos por planos? Perfeito. O custo por plano, ele já é segregado por utilização. Então, o que significa na prática? Se você tem 10 contas com a B3, cada movimentação de aplicação e resgate ele vai ser segregado. O que a gente fala de um custo ser por entidade é da mensalidade, do relacionamento comercial. Porque o histórico da antiga CETIP era um histórico de enxergar cada plano como uma mini fundação. Então, você teria o mesmo custo de mensalidade multiplicado por N. Então, esse é o custo que a gente enxerga, que é a entidade tem relacionamento com a B3. Então, é a mensalidade. Esse é o custo que é único. Não é um custo que ele é rateável. Eu estou cobrando da entidade. Né? Então, mas essa cobrança... Você internamente você vai receber o valor dele, 10 mil. Você vai pegar esses 10 mil e você vai ratear por relevância do seu plano, porque as transações já estão contabilizadas. Então você já sabe o que você já transacionou e com base naquilo que você transacionou, você apropria em cada uma das caixinhas que você vai ter. Você ter 5 caixinhas, sei lá quantos planos você tem, você vai ter o valor fechado e você tem um histórico de transação. Se eu transacionei mais para o plano A, a maior parte do custo vai para esse plano A. Então, você apropria o custo naquele. Então, vai sensibilizar a cota deste plano. Na verdade, você vai ter uma cota para cada casinha, né? Quer dizer, então isso vai facilitar muito a sua vida, porque você vai estar... A cotização, a própria custódia já vai te dar, e a administração fiduciária, você vai estar, já está cotizado. Perfeito. Aí você só vai bater com a sua contabilidade para ver se chega no mesmo número, né? É só importante a gente separar que o relacionamento comercial, que é a mensalidade, que é um custo tarifado, ele não é um relacionamento com o plano, é um relacionamento com a fundação. Então esse é o ponto que a gente mudou de 2017 para 2018. Ao invés de ficar tarifando como se me relacionasse com os planos, eu me relaciono com a entidade. E esse é o custo que deve ser cobrado uma única vez. Agora, os custos de consumo, ou seja, transacionei, apliquei, enfim, esses custos são segregados. Esses custos serão reportados com quebras para vocês, mostrando, olha, gastei com transação na CETIP R$2.000. Tem de custódia mais R$5.000. E assim por diante. Isso será segregado. Agora, a mensalidade, de fato, ele é da entidade, não é do plano.
Eu entendi, mas eu acho que... Mas tudo bem, a gente te acessa depois. Eu queria explorar mais isso, tá? Eu acho que se você seguir o princípio contábil da relevância, você vai pegar o plano mais relevante e vai apropriar esse relacionamento comercial que você tem. Você descarrega o custo de acordo com a relevância dos planos que você vai ter. É que operacionalmente seria muito interessante que isso já viesse segregado da B3 para os Não é custodiantes. possível, porque o teu contrato com a BT é da sua entidade, do seu CNPJ com a B3. E embaixo é que tem os planos embaixo, estou certo? É isso? Então, então por isso que você não consegue fazer isso, assim, entendeu? Mas eu acho que é simples, eu acho que você está preocupado, eu entendo, mas é simples. Uma outra dúvida que chegou muito para a gente é que as entidades, a gente explicou que ela precisa ter um agente que faz toda a operacionalização. Isso não está claro para muitas entidades, que ela precisa de um agente custodiante. Então, muitas perguntavam se ela não podia acessar diretamente a B3. Tem um outro ponto que também a gente se debruçou no book de custos da B3, que é com relação a como a B3 cobra todos os custos. Eu acho que seria muito interessante se vocês conseguissem deixar isso mais claro, porque realmente assim, as entidades pedem quanto custa para abrir, quanto custa para custodiar, movimentação, custo mínimo, enfim. E a gente sabe que tem uma tabela de preços para cada tipo de ativo. Então é muito complexo você explicar isso. Acho que se pudesse deixar isso de uma forma mais amigável, né, para as entidades. Um outro ponto aqui que eu tenho de dúvida é que a gente recebeu vários ofícios e a gente começou a estudar as estruturas, né, de cada entidade, e a gente chegou à conclusão que a entidade precisa ter um custodiante de fato. Então, uma entidade que aloca, e a gente percebe que uma característica é ele ter multigestor, ele quer comprar fundos, por exemplo, de várias casas. Então, ele não tem uma centralização de custódia. E quando ele recebeu o ofício, ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha uma conta individualizada em nome dele. Acho que até essa questão já foi superada. Acho que, independente do desenho, a entidade precisa ter uma conta linkada a algum agente, né? Acho que essa parte... Acho que hoje a gente conseguiu, eu consegui ter, porque a gente entrou em looping, né? Porque não é um desenho único de entidade com carteira própria ou administrada. É fundo exclusivo, fundo coletivo, FIC centralizador, enfim. Eu acho que por enquanto é só. Obrigada. Em relação ao modelo de tarifação, a gente pode fazer um material, sim, sem dúvida, que clarifique, né? Acho que a principal preocupação com o custo... primeiro, acho que a questão de custo é importante, sim, mas a gente precisa olhar a governança, né? A gente está toda hora falando de custo, mas isso é extremamente importante. A gente consegue, sim, desenvolver, e meu contato vai permanecer, eventuais dúvidas. Obviamente, não é um modelo simples, né? Tem diversas variáveis por ser uma clearing, mas um ponto que eu queria comentar que que é um pouco de fantasma que havia em relação à carteira terceirizada, a gestão de carteira via asset, é que muitas vezes se confundia com outros serviços que a B3 oferecia para as fundações. Então, quando eu falo de operar mercado secundário, acabava muito se confundindo entre segregar a carteira para operar mercado e você fazer a parte dos planos. Então, acho que um ponto importante, a gente também precisa separar um pouco a discussão, porque a movimentação dos passivos já é viável e o impacto de custo não é tão alto. E, para operar mercado, também a gente tem uma política comercial diferente para evitar custos. Então, a entidade com multigestão já consegue acessar sem ter todo esse impacto de tarifação. Então, eu fico à disposição, acho que material, sem dúvida, e, por favor, precisarem, podem entrar em contato. Boa tarde, Tatúlia e Marcondes. Uma questão acerca de perfis de investimento. Para as entidades que têm perfil de investimento, que acabam replicando esses perfis nos planos, há necessidade do ativo ser segregado por perfil e por plano? Há necessidade de existir uma conta por perfil? Para mim? Bom, ontem o Fábio deixou muito claro que os próximos passos da 4661 para o segundo semestre, acho que tem que estar todo mundo no radar,
política de investimento e na política de investimento segregada por perfil. Então, se você vai ter, eu estou agora by myself, na minha cabeça, se você vai ter uma política de investimento segregada por perfil, e se a gente está migrando para você ter segregação de ativos, eu entendo que você tem que ter também a mesma estrutura segregada para perfil. Porque eu não vou poder colocar determinados ativos num perfil arrojado do que um perfil conservador ou ultraconservador, como é que a gente possa chamar. Então, a minha resposta é sim, eu acho que a gente tem que ter uma estrutura segregada para perfil, por plano. Por plano. Essa é a minha visão, mas eu acho que precisa aguardar o segundo semestre agora, que eu acho que o Fábio falou ontem muito claramente, 4 pontos importantes que eu acho que a gente precisa fazer um follow-up e cobrar. Primeiro, política de investimento, ele vai soltar uma regulação, uma instrução, alguma coisa, como é que a gente vai proceder. O registro dos ativos, questões operacionais e esclarecimentos adicionais via perguntas e respostas, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que esses 4 pontos que vão ser esclarecidos no transcurso do segundo semestre, eu acho que te ajuda a planejar alguma coisa. Mas, de antemão, a minha visão é, se eu vou ter política de investimento segregada, automaticamente perfil tem tudo a ver, vai ter que ser segregado também. Essa é a minha visão. Tatúlio, só para complementar, Oi. Valéria, Oi, Valéria. é que hoje nós temos um modelo, né, acho que algumas entidades têm, que a gente trabalha com os perfis para todos os planos. E se a gente começar a separar o perfil por plano, o mesmo participante que pode estar em vários planos, ele vai ver perfis diferentes, os resultados diferentes por plano, mesmo num perfil conservador ou num perfil arrojado. Mas aí, Valéria, não tem como, é o risco que ele está querendo tomar. Então, por exemplo, se ele vai para um perfil conservador num plano, ele tem que esperar um tipo de rentabilidade. Não, estou falando diferente, estou falando que mesmo num perfil conservador, em cada um dos planos, ele pode ver rentabilidades diferentes sem dúvida. Para cada um dos planos, e isso pode confundir o participante. Por que no plano A eu tenho uma rentabilidade, no plano B vai ser outra? Porque o asset allocation de cada plano é de um jeito. Então, e depende do passivo do plano. Aí eu acho que a gente plano. volta lá para a primeira casinha do jogo, que é educação financeira. Previdenciária, que eu acho que a gente tem um pouco de problema aí. Então, mas assim, o entendimento é que o perfil vai ser segregado a minha para visão, os planos. Eu entendo que sim. Embora eu acho que vamos aguardar como é que vai vir a Previc, tem que se posicionar com política de investimento. Ele falou isso claramente para nós aqui. Eu não estava, mas eu acompanhei na web. E eu acho que é um ponto bastante relevante. É como é que o órgão regulador vai se posicionar com relação a isso. Até porque outubro, novembro já está aí e a gente precisa se posicionar para 2019. Então, eu tenho que aguardar. Essa discussão acho que é super importante dentro do que ela comentou, porque você tem muitas fundações que hoje os perfis eles são percentuais de alocação, né? Sim. Então, na realidade, para a B3, ela não vê, ela vê lá na realidade um fundo que está atendendo vários planos, né? E a alocação, o percentual de alocação é que dá o diferencial entre os perfis, né? E até nessa mesma história, tem muitas fundações também que não tendo perfil, usa essa mesma estrutura, tem 2, 3, 4 planos, e usa a mesma estrutura de um único fundo, né? Então, na B3 também, o que ele vê são fundos diferentes de vários gestores que vão atender a vários planos. Por isso, dentro da pergunta que ela comentou, a segregação ela é contábil. Mas para a B3, o que ela vê são fundos de gestores diferentes, né? Então, eu acho que tem vários modelos dentro das fundações que precisa ser visto, né? Então, não é um problema tão assim, é um problema de abrir, de registrar e tudo mais. O problema maior que está vendo na anotação da Previc é isso que o Vitor falou. Na realidade, você ter o custodiante não registrando alguma operação, né? Não tanto do problema da fundação. A fundação tem vários modelos de gestão, né, de acordo com o tamanho e tudo mais, e o ponto da Previc, se ele definir que vai ser ativo segregado por plano, aí muda para todo mundo, né? Então aí você tem que ter uma alteração total. Tá muito... Se ele não considerar a cota de fundo
um ativo separado, aí todo mundo vai ter que explodir várias caixas aí de Mas ativos, né? Eu acho que E é aumenta assim, o custo. Sei, Não sei, aumenta o eu custo, acho que cota de fundo ele poderia entender como um ativo. Porque você, dependendo da estrutura da fundação, isso daí está totalmente segregado por plano, só que ele está comprando cota de um fundo. Né? É uma discussão bastante ampla. Né? Eu acho que a discussão é bastante interessante, só que eu acho que assim, antes da gente ficar gastando muito fosfato, eu acho que a gente tem que aguardar para ter o ponto de partida, que é o norte. Eu acho que qualquer conclusão neste momento eu acho até perigosa, porque você começa a trabalhar, depois vem a regulação e fala, ih, joguei meu tempo fora, tempo e dinheiro. Então, eu recomendaria guardar a definição da política de investimento para fazer estrutura. Mas, aproveitando a oportunidade, Álvaro, acho assim que com perfil de investimento, você vai ter que ter tipos de fundos que você investe diferente numa casinha de um plano BD, numa casinha CD e numa casinha CV. Então, você vai ter que procurar produtos mais adequados àquele perfil de risco que o seu participante está querendo. Então, acho que nós vamos voar. O Luiz ontem foi muito feliz. Ele falou, não tem, acho que, espaço para amador aqui. Isso é para provar que eu escutei você ontem. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um grau de sofisticação que eu acho que está subindo um degrauzinho aí na sofisticação da gestão de investimento e a governança vem no reboque. Então, eu entendo que a gente vai ter que olhar isso com muito carinho e vai ter que ter fundos específicos, onde você vai pendurar o recurso do participante a fim de atender o que ele deseja. Muito. Hoje você já tem, porque agora, você já faz balanço separado. Dentro do mesmo perfil, tá? Você tem lá um CD, o que a Valéria comentou, tem toda a razão. Se for totalmente segregado, você vai ter o mesmo conservadorismo, mas você vai ter papéis diferentes. Isso aí já vai dar diferença, Totalmente. entendeu? Então o negócio é muito complexo. É muito complexo. Mas eu acho que tem que esperar realmente a definição do que vai vir, né? Porque até então a gente está trabalhando em cima de suposição, né? Isso que você comentou está muito em linha com o que o Fábio falou ontem, né? Justamente esperar para ver o que vai soltar, para daí sim tomar novas posições, né? De qualquer forma, acho que o Tatuli foi direto ao ponto. O que a Previc quer é acesso às informações. E depende da maneira que você vai segregar essas informações internamente. Então, se ela for segregada realmente por perfil, eles vão querer saber exatamente dentro daquilo ali o acesso às informações. Né? A questão aí é de segurança, se existe aquele ativo, se aquele ativo está regularmente registrado, né? Se houve a transação. Então, é isso aí. A notícia foi essa aí, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu preciso entender um pouquinho melhor como é que funciona essa relação aí da B3, porque assim, é uma instituição privada, né? A B3, em que pese, até um comentário do Fábio ali, tem vários custodiantes. Tem entidade que usam vários custodiantes, mas assim, você não tem uma obrigação de usar a B3, certo? No caso do CETIP. Eu poderia fazer com o banco, certo? Eu posso fazer com o meu banco. Por isso que muitas entidades fazem, não tem CETIP, correto ou não? Você pode usar o banco como canal de trader para você, sem problema usar o banco da sua instituição. Agora, do ponto de vista de clearing, de onde a transação é cursada e é acompanhada pelo órgão regulador, aqui eu estou falando no Sistema Financeiro Nacional, onde você tem a figura da CVM, onde você tem a figura do cliente na outra ponta, você tem Banco Central na outra, ou seja, ele quer rastrear a transação. A partir do momento que o dinheiro saiu da conta da sua entidade, é Banco Central que está te olhando. A partir do momento que entrou uma transação de mercado de capitais, o cara está olhando o CVM. Então, o que você está fazendo é fechando o círculo. Não, então, eu acho que toda a transação ela tem que ser cursada pela B3 e pela CETIP. Eu entendo vamos isso. fazer o seguinte, eu preciso de liquidez Só hoje. fazer um ponto. Acho que eu entendi a sua colocação. Existe uma discussão, aí é maior, não tem a ver com segmento de fundações, sobre fundo de investimento e as operações realizadas no mercado
organizado na depositária, que é em relação às aplicações de resgate de cotas de fundo. Essa é uma discussão que, de fato, se a gente olhar à luz da CVM, a aplicação e resgate de cota de fundo não deveria cursar no ambiente da B3. Né? O que entra, e é uma discussão muito mais da autorregulação da Previc, é que as movimentações das fundações, estas sim devem cursar na B3 como depositária. Não, perfeito, não, eu vejo a ideia com bons olhos, mas é o seguinte, vamos lá, eu preciso de dinheiro hoje. O que eu faço? Eu vou lá no banco, peço dinheiro, certo? Eu faço isso pelo banco. O banco vai lá, pede dinheiro para o fundo vai lá e dá o dinheiro. Onde ele consegue o dinheiro? Ele consegue com o Tesouro Nacional, provavelmente vendendo um título público. Ou quer dizer, isso operou via Tesouro, caiu no banco, isso cai tudo via banco. Eu preciso passar via CETIP, minha movimentação. Você entendeu? Eu preciso passar via CETIP, por que eu preciso passar? Porque tem um custodiante centralizado. Ou quer dizer, no banco já está tudo segregado. Eu tenho tudo segregado no banco, no meu fundo de liquidez, por exemplo. Só que na CETIP não. Entendeu? Na CETIP eu tenho uma conta. Poderia ter subcontas no CETIP, um exemplo. É um exemplo, só para a gente discutir um pouco essa ideia aí, porque como a ideia é focar B3, então assim, eu tenho pontas aqui que eu pago para todo mundo. Entendeu? Diminuir um pouco na B3 não soluciona o meu problema, entendeu? Em relação à B3, sim, você teria condições de ter subcontas, que é o que a gente tem discutido aqui dentro. Em relação à forma como você movimenta, tudo isso no final do dia cai numa depositária. O que a gente está dizendo é que muitas dessas movimentações não vêm para a depositária. Perfeito. O seu ponto está correto. É que o problema que a gente tem, já identificou em algumas entidades, é que essa cadeia que você mencionou, ela não acontece de modo completo. Esse é o ponto. É que o que você está vendo ali é um pedaço da cadeia. No todo, a gente tem visto rupturas em que a informação não chega no ambiente da B3. Eu não tenho essa obrigação de reportagem. Eu tenho sistemas aqui. A Previc diz que eu tenho que ter algum sistema ligado ao Banco Central, CVM, no caso a B3. Certo? A legislação anterior era até mais clara. Citava B3 e Selic, certo? Agora até tiraram. A gente ficou com muita dúvida na redação, porque ela fala de registro. Registrar não significa que eu preciso liquidar, né? E a gente sabe que algumas entidades só depositam cotas e retiram cotas. Eu acho que essa dinâmica toda, e até por governança, eu acho que até a norma poderia ser mais clara com relação a liquidar. Eu acho que é gramática, né? Uma redação, mas assim, isso gera muita dúvida, porque eu tenho as duas opções hoje, junto à B3. Né? E aí, mencionando, sim, isso tem razão, isso já foi um problema até com outros segmentos sobre o que significa o registrar e liquidar. Alguns autorreguladores fizeram o esforço de fazer comunicados para juntar na mesma fala registro e liquidação. E tem também uma discussão sobre essa ideia de registro que deve entrar em vigor agora em agosto, o Banco Central. CVM já fez um trabalho sobre a definição de registro e depósito. Mas, no final do dia, o que a gente quer é que as movimentações aconteçam no ambiente da B3. Registro, depósito, registro e liquidação, está falando de reportar a informação, que hoje a gente tem ruptura, não acontece com todos os casos, com todas as entidades. Esse que é o principal ponto de atenção. Para mim, eu acho que está muito claro aqui na regra que diz o registro ou depósito dos ativos. Todo registro e todo depósito implica uma operação de compra e venda de um determinado ativo. Então, toda a compra... Os dois, Rogério. Não, eu sei, digo, mas ou você vende ou você compra esse ativo, você é obrigado a registrar e liquidar. Quer dizer, então, eu não sei... Pelo menos nós trabalhamos assim, não sei como é que é lá em cada fundo. De fato, o conceito de registro e depósito, ele traz... tem umas diferenças, mas... Antes da gente entrar do que a gente tem que fazer, primeiro a gente tem que fazer. Porque hoje a gente não tem nem que é feito. Mas, Vitor, me chamou a atenção o fato dele ter comentado de que ele faz operação... Qual é a sua entidade? Desculpa, só para eu entender. Eu sou Mário, eu trabalho no Economos. No Economos. Você no banco, lá no Economos, você faz a transação, você... Porque assim, eu tenho controles em vários lugares. Eu tenho um controle no banco segregado. Que é o seu patrocinador. Sim, é o meu patrocinador. Eu tenho um controle no meu custodiante e, no caso, agora eu tenho um controle na B3, assim, se isso andar mais para frente um pouquinho, tenho que entender melhor. Mas, não estou entendendo. Depois a gente pode sentar para conversar um pouquinho. Funciona? Você é um cliente do banco. O
você vai lá, pede para o banco te dá o crédito na hora, um 80%, 90%, independente, lá um X, e depois ele faz todo o trâmite. Só que o banco não é obrigado a registrar no CETIP. Eu pelo menos não entendo que ele tem essa obrigação. Não, movimentações financeiras, ele é obrigado a reportar. Mas está na estrutura do banco. Não, mas o banco ele está fazendo o seguinte, ele está pegando um fundo que tem uma conta no banco para pagar para o cliente que tem uma conta no banco. Não, essas movimentações... Eu passo pelo CETIP, só para eu ilustrar... tenho um operacional que vai até 5h30 da tarde ou 6 horas às vezes, por N motivos, para poder fazer pagamento no caso de assistência médica, de beneficiário, de um monte de coisa. Eu tenho um fluxo grande porque tem que passar pela CETIP. No caso, eu resolvi esse fluxo... Acho que agora eu entendi. Eu posso estar misturando até um pouco as coisas. Eu acho que você está né? misturando as coisas. Desculpa, mas assim, Mário. O CETIP eu não preciso ter pela legislação, pelo mas... que eu leio aqui, eu não preciso ter o CETIP. Peraí, eu poderia deixar sem Você registro. falou uma palavra mágica, é assistência médica, é pagar reembolso. Aqui a regra, a norma, é claro no sentido de investimento. Vou comprar uma NTNB, vou comprar uma debêntures, vou comprar uma ação... é um ativo que você vai comprar que vai compor a carteira de investimento ou vender. Podemos trabalhar assim, mas entenda a figura da aquisição de um ativo para o fundo que vai compor o portfólio de investimento. Vou comprar uma debêntures, vou comprar uma letra financeira, eu vou comprar uma ação, entendeu? Tá, então, estaria no segundo nível. Então, mas o nosso ponto da discussão é esse. Não, perfeito, então, mas estaria num segundo nível, então, porque quando é um movimento cota de fundo. Agora, se o administrador, sim, o gestor você movimenta a conta título, do fundo, mas o papel, o gestor do seu fundo, quando ele tem liquidez, ele tem que comprar alguma coisa para trazer rendimento para esse fundo. Então, ele vai lá e vai comprar uma NTNB. Mas ele faz isso via CETIP e via Selic. Então, você chegou no convergiu para ele aqui. Tranquilo, mas agora, assim, eu estou colocando a entidade no CETIP. É a mesma coisa. A entidade já está com o CNPJ. Vou ter que então, mas o dinheiro sai do caixa da entidade. Então, mas eu não tenho essa obrigação hoje. E esse é o ponto que a gente está falando, de dar visibilidade de quem então, adquiriu isso. Então, aí que está. Eu tenho que dar visibilidade em mais uma instituição. Eu tenho que chegar na CETIP agora para dar... Mas sempre foi o modelo. Assim, Mário. Esse é o modelo que a gente não necessariamente. Então, 2016. aí é um parênteses. Esse é o modelo padrão, mas não quer dizer... A legislação não determina isso. Posso estar enganado, mas aqui no artigo Desculpa, não quero 16... não quero polemizar, mas eu acho que está enganado, Mário, porque acho que funciona assim. Não, uma coisa é o atual, o modelo atual. O modelo atual é assim porque sempre foi assim, digamos assim. Se vocês me permitem, eu estou aqui com várias perguntas chegando online aqui, inclusive a gente pode até, ao final do evento, a gente pode até discutir para chegar... Que é válido, não, sem dúvida. Não, é que se a gente... o pessoal que está me cobrando que querem as respostas, então, assim, a gente pode aí dirimir um eventual depois, eventualmente, como o Taturi bem colocou, Mário, mas eu acho que tem que ser discutido, porque se não houver a dúvida permanecer, perguntas e respostas para a Previc, nós vamos jogar para o colo deles, porque é isso que eles estão esperando a gente aqui hoje. Né? Vamos levantar todas as questões, vamos encaminhar para o Sérgio Taniguchi, a equipe nossa técnica, juntamente com a B3 e juntamente com a equipe técnica da Previc, vai sentar, por isso estão precisando de 120, 180 dias. Né? Então, se vocês me permitem, aqui sem querer interromper, porque o debate sempre, além de democrático, é muito vantajoso, mas é que o tempo urge, né? com devido respeito. Rapidinho, então, porque eu estou aqui com as perguntas, o pessoal está me cobrando aqui. O pessoal que está online vai ouvir as respostas? Não, já eu passo aí para vocês. Luiz, obrigado. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Eu ia perguntar para o Vitor o seguinte. Na legislação, na 4661, se reforça a importância da utilização da plataforma eletrônica. Né? Então, o que eu ia pedir para você? Como que estes registros, né, que existe hoje a falha do custodiante perante a B3. E o ano passado foi celebrado um convênio da B3 com a CVM, na qual a B3 ficou aí encarregada de auxiliar a CVM na fiscalização da prestação de informações dos fundos de investimento. Dado que as entidades se utilizam muito de fundos de investimento, eu pediria para você abordar um pouco isso. O que isso vai contribuir nesse convênio, o que esse convênio hoje identificou de deficiência, mais no sentido da gente poder olhar aí uma evolução. Um dos principais desafios é justamente trazer a transparência das operações. Né? Então, o primeiro ponto da plataforma eletrônica, a gente já tem uma política de tentar trazer os multigestores para dentro do nosso ambiente para que haja negociação
em tela por melhor preço e, da mesma maneira, haja o reporte para a CVM, assim como já há esse convênio com a Ambima, sobre formação de preço no mercado secundário. Então, quando a gente olha uma plataforma eletrônica, e aqui falando de negociação no mercado secundário, o objetivo final é ajudar a formação de preço, ajudar com que as ofertas que saem na tela saiam no melhor preço para a entidade. É um desafio que a CETIP já vinha de alguns anos, trouxe algumas tecnologias que deram muito certo em algumas coisas, que não foram não tão boas em outras, mas que a gente vem evoluindo e que a gente tem hoje um ambiente com preço e com market share bastante relevante para ajudar na formação de preço. Então, a ideia do convênio foi justamente o quê? Começar, junto ao órgão regulador, e não só com a CVM, com outros, cada vez mais dar informações sobre as movimentações que acontecem aqui dentro, de forma mais clara, de forma mais objetiva, mais transparente. Claro que a gente sempre esbarra num processo anterior, como é feita essas operações e como elas chegam no nosso ambiente. Então, o desafio que a gente espera daqui em diante é, cada vez mais, encontrar esses pontos e trazer aí uma solução, desde uma educação de como devem ser feitas as operações no ambiente da B3, da mesma maneira de quem estiver insistindo, a gente começar, de forma conjunta, trazer algum tipo de resolução para o mercado. Porque não tem jeito. Primeiro, a gente tem um gap de tecnologia que a gente conseguiu romper. Agora, a gente tem que trazer maior clareza e supervisão dessas transações, que é o nosso foco daqui em diante. Não sei se eu te respondi. Bom, então, como eu disse, eu estou com várias perguntas aqui do pessoal online caminhando para a gente. Eu vou aqui elaborar algumas e aí vocês, nossos parceiros especialistas, que fiquem à vontade na resposta. O Sérgio Castro, ele encaminha a seguinte pergunta. Em função da revisão dos custos da B3, vocês entendem que os custos com custódia devem sofrer redução de mesma ordem? O mercado de custódia ele é um mercado relativamente concentrado, com 5, 6 players. Isso é uma informação pública, qualquer entidade pode enxergar no ambiente da Ambima. E, obviamente, que é um mercado de preço. Né? Acredito eu que, seguindo uma proposta via ABRAP, qualquer redução de preços fica mais viável do que individualmente. Então, não vejo aqui nenhuma outra opção senão uma ação colegiada, em conjunto, para conseguir ter um preço melhor. Obviamente que sempre há opções, né, e você tem, apesar de ser um mercado concentrado, você tem novos entrantes. Então, é sempre possível encontrar novas ofertas de preço. Mas, na minha sincera opinião, uma ação coletiva é mais efetiva do que agir individualmente para conseguir uma redução de preço. Eu acho que tem em linha com aquilo que eu falei inicialmente. Eu acho que uma negociação em bloco, acho que a ABRAP pode ajudar as entidades nesse sentido, e fazer um blocão e, em vez do cara negociar sozinho, ele negociar com 20, 30 entidades juntos, que daí acho que dá mais peso e dá força. Aí você pode obter bons resultados e redução significativa de custo, eu acho. Negociação em bloco via ABRAP, acho. O Luiz Alexandre Cury, da Indusprev, que, aliás, fica aí meu forte abraço para você, Cury, nosso colega de diretoria, nosso diretor aqui na região Sul Suplência, faz a seguinte pergunta para vocês. Fundações que terceirizam 100% a gestão de seus planos e mantêm em seus contratos a custódia centralizada através do administrador, exercendo o monitoramento e controle, necessitam manter contas de custódia em nome do fundo de pensão? Não seria o caso de uma duplicidade de custo? Na parte da B3, a gente enxerga, né, aqui 2 pontos. Primeiro, que você tem a questão do fundo e da entidade e tem o objetivo de trazer transparência nas movimentações. Se eu só tiver a entidade ou só tiver o fundo, eu não vou conseguir enxergar a contraparte. Então, em relação a custos, a gente tem trabalhado para que o custo do fundo também tenha os mesmos benefícios que o custo da entidade. Ou seja, as aplicações de resgate não são transacionadas, custódia, eu não cobro custódia do próprio fundo e tampouco trago algum tipo de penalização na hora de ter abertura e movimentação das contas aqui dentro do ambiente da B3 como depositário. Então, a gente tem feito ações para, óbvio, no lado da depositária, não trazer custos duplicados, mas, ao mesmo tempo, dar transparência. E a ideia de ter entidade e fundo é eu ter o fluxo do dinheiro, inclusive da parte ativa de quem faz a gestão em nome dessas
dessas entidades. Então, é muito da linha de o ciclo completo da operação, de eu ver ponto a ponto o que está acontecendo até o estágio final. Concordo 100%. Falando em custo, né, que eu acho que é a palavra de ordem aqui, o Sérgio Castro ele faz a seguinte pergunta. Em função da revisão dos custos da B3, vocês entendem que os custos com custódia... Não, isso aqui, desculpa, é outra de custo aqui. Esse aqui, na verdade, nem é pergunta para vocês, é mais uma lição de casa aqui para nós dentro da ABRAP, viu, Devani? O Gilmar, da Indusprev, aliás, fica aí meu registro, meus cumprimentos, ele diz o seguinte: sugiro que a ABRAP, caso seja realmente implantada a custódia por plano, lute pelo fim do CICAD, que nada mais é do que informar e abrir investimentos para a Previc, pelo menos compensando um pouco os custos que virão com o CNPJ e custódia por planos. Bom, lutar, eu acho que hoje em dia é a palavra de ordem nossa aqui dentro da ABRAP, a gente tem lutado contra tudo e contra todos, então fica aí mais uma lição de casa para a gente lutar pelo fim do CICAD. Depois aí, Tatúlio, você pode nos ajudar se é mais uma luta em glória ou não. E aí vem a observação, né, compensando um pouco os custos que virão com o CNPJ. A gente precisa desmistificar um pouco, né, essa questão do CNPJ vai trazer custo, né? A gente ontem, inclusive, ouviu o próprio superintendente Fábio Coelho falando. Primeiro, conceitualmente, CNPJ por plano, que o nosso Conselho Maior da ABRAP é unanimidade, cumprindo o nosso planejamento estratégico, assim nos comandou, vamos usar essa expressão, não é custo, é investimento. Né? CNPJ por plano é um acompanhamento da modernização dos tempos. Aqui alguém disse que a legislação acompanha a modernização dos tempos. CNPJ por plano é o desafio do futuro, é o desafio de administrar fluxo, né? Não estoque, é fomento do sistema, é modernização. Já foi dito aqui que traz uma independência de ativos, traz uma segregação. Já está pontuado ontem, de novo, né? O superintendente Fábio Coelho já disse que a 4661 já aponta para a segregação, e o CNPC, envolvendo a Secretaria, envolvendo a Receita Federal, envolvendo a Procuradoria, a PGFN, Previc, Secretaria da Previdência, a ABRAP, a ANAPAR, há uma unanimidade no nosso mercado de que o CNPJ é necessário para o desenvolvimento do sistema. Isso é investimento, isso não é custo. É preciso desmistificar também, e me parece que num evento que teve da ANSEP, né, e aí me preciso permitir, hoje eu vi uma nota da ANSEP apoiando de maneira irrestrita o implemento do CNPJ por plano, né, então fica aí meu registro de agradecimento para o presidente Roque, mas no evento deles existem críticas, isso é bom, né, porque críticas implicam em democracia, implicam em debate, implicam em aperfeiçoamento, né. Há quem diga que a unanimidade é burra. Então, quando a gente defende o CNPJ por plano, inclusive no ambiente do CNPC, é para buscar essa modernização de planos. Agora, é fato que o CNPJ, com todas as suas vantagens, tem que vir acompanhado da desobrigação, da imposição daquelas obrigações acessórias. A Receita Federal precisa enxergar isso, senão não vale a pena. Aí é verdade. Né? Não queremos custo. Nós queremos vantagens até para poder mostrar para o judiciário que algumas decisões de plano, e não é só o judiciário que nós vamos resolver o problema com o CNPJ por plano. Há quem diga o CNPJ por plano só vai resolver o problema das penhoras online. Não é isso. De novo, né, muito mais que isso, porque é modernidade, é segregação de ativos, em transferência, é tudo. Né? Então, é só para pontuar, esse assunto é um assunto de momento, e com toda a transparência para os senhores, aproveitando que nós estamos lá, vai ser aprovado, gente. Que bom! Nós estamos lutando por isso, é um comando no nosso conselho, isso é bom para o sistema. De novo, não é custo, isso é investimento. Né? Então, quando fala pelo menos compensando um pouco os custos que virão sendo... O Vitor aqui falou e o Tatúlio reafirmou, não tem custo com o CNPJ por plano também no registro da B3 com relação aos títulos. Né? Então, precisamos desmistificar isso. Então, eu queria fazer esse apontamento, porque há quem diga aí que a questão de CNPJ por plano não é a ideia do sistema, é a ideia do presidente da ABRAP. Ouvi isso aí outro dia. Eu preciso fazer o registro. Isso é bom para o sistema.
Eu fui pessoalmente alguém que lá atrás disse que CNPB dava devida identidade aos planos de benefício, não precisaria de CNPJ. Revisitei a meu entendimento. Porque os tempos evoluem, eu falei isso há 10 anos atrás. Então, desculpa aqui um tom de desabafo, porque a gente luta tanto para o aperfeiçoamento do sistema e leva aí umas trombadas, eu acho que de alguém, claro, sempre para o desenvolvimento, como eu disse, para a democracia, mas andei apanhando um pouco, aí nem me deram o direito de falar, mas eu queria só fazer esse registro. Então, pelo menos compensando um pouco os custos que virão com o CNPJ e custódia dos planos, com relação ao CNPJ, está desmistificado, não tem custo, já foi dito aqui pelos dois, foi dito pelo superintendente hoje, e tomara que venha rápido. Tá? Então, fica aí, e nós vamos fazer assim, nós vamos continuar lutando com todas as batalhas pelo fim do SICAB. Isso é que é possível, Tatúlio, não sei qual é a tua sensibilidade sobre esse assunto, é importante te ouvir. Eu acho assim, o SICAD ele é um instrumento de controle que a Previc utiliza para fazer batimento contábil, né? Ele utiliza o SICAD como batimento contábil, que ele pega a DI, que é a declaração, que é a demonstrativo de investimento, ele bate um com o outro, fecha o contábil. Eu acho que é uma ferramenta, ele é mais de cunho contábil do que propriamente de investimento, mas é uma ferramenta de monitoramento. Eu acho que é uma briga um pouco mais complexa acabar com o SICAD. Agora, CNPJ de plano, eu acho que para mim, eu vejo isso como uma realidade, é um fato. E, Luiz, com relação ao CNPB que você falou, uma vez eu escutei de um grande jurista que passa-se o tempo, mudam-se as vontades. Então, eu acho que a gente tem que evoluir. Eu acho que determinadas convicções que eu tinha alguns anos atrás, hoje eu já penso diferente sobre algumas coisas, porque o mundo vai evoluindo, os investimentos vão evoluindo, então determinados produtos que você tinha medo, hoje você já não tem mais medo, e assim vai. Eu acho que, para quem atua em fundo de pensão, eu acho que a gente tem que estar evoluindo com os controles e governança. Mais uma vez, eu não acho que é despesa, eu acho que é investimento. Tudo aquilo que a gente gasta com incremento da governança faz com que o participante fique mais tranquilo e acho que reforça o nosso discurso de fomento. Porque, infelizmente, a gente acabou sendo atingido o sistema por alguns pontos isolados que acabam contaminando o sistema e que a gente tem que trabalhar no sentido o contrário. Tem governança, estamos pondo governança e estamos trabalhando. Eu acho que é esse que é o ponto fundamental da discussão. Perfeito. Estamos juntos. E nem tudo tem só os prós. Como o doutor Fábio ontem falou isso. Tem prós e contras. Qual o caminho que você quer seguir? Mas vamos lá. O Ricardo César de Araújo Lessa, ele faz a seguinte pergunta facial, faz a seguinte pergunta. Temos fundos abertos, DIs, fundo de caixa, para cada conta bancária de cada plano, mas não são setipados pelo administrador por questão operacional. Como manteremos nosso caixa rentabilizado por fundos DI? Não tem muito o que falar do que a não ser abrir a conta e fazer as movimentações no ambiente da B3, né? Se qualquer dificuldade operacional, a gente precisa entender para trazer tecnologia. Acho que muito diferente do que era o posicionamento da CETIP e agora da B3 há uns 5, 10 anos atrás, é que ela consegue levar solução para vários entes do mercado. Ela não está mais focada no segmento bancário. Então, qualquer dificuldade, a gente tem condições de desenvolver e ver qual é a barreira que há para fazer essas movimentações. Então, questão operacional, tem um posicionamento da B3 em resolver. A gente já utiliza esse mecanismo hoje. Toda a nossa movimentação é via CETIP. Toda, 100%. Nada é movimentado fora da CETIP. Então, acho que operacionalmente é possível. É plenamente possível. E a nossa equipe é muito pequena. 2 pessoas. Acho que é possível. O Ricardo também, da Facial, ele faz a pergunta se existe algum canal direto de relacionamento da B3 com as entidades fechadas de previdência complementar para abertura de contas. Sim, nós temos uma área de atendimento destinada e que já está ciente desse processo, que a gente pode deixar depois o contato, e-mail, para que haja todo o processo de abertura das contas. Tá? Mas sim, há um grupo dedicado para esse processo. A Amélia Cavanha, ela faz a seguinte pergunta. Com relação ao prazo de 180 dias, que ainda não tem uma formalização, como a entidade pode se salvaguardar, sendo que recebeu o ofício da Previc e a mesma concedeu prazo de 30 dias para pronunciamento? Este prazo vence dia 25/6.
Se não dermos uma solução, estaremos passíveis de autuação. Eu podia passar a palavra para o doutor Devanir, que é a autoridade maior que vem negociando pessoalmente com o doutor Sérgio Júnior. Doutor Devanir, por favor. A pergunta é bem colocada, e ontem ainda, quando eu fazia referência, eu até pedi autorização da Diretoria de Fiscalização da Previc para fazê-lo. Então, nós estamos falando com pessoas adultas, né? Agora, o que a gente vai fazer a partir de agora já está agendada, nós vamos ver só a questão de datas, nós vamos ter uma reunião com a Previc e alguns atos vão ter que ser tomados, né? Eu acho que um deles, para dar mais tranquilidade, é já uma manifestação formal da Previc, né, sobre esse entendimento, né? Por que os 180 dias? Porque essa norma será construída a 4 mãos. Vai ouvir B3, ouvir a ABRAP, vai ouvir as entidades, e a ideia é que se leve sugestões. Então, nós estamos empenhados nisso. Então, um dos pleitos que nós vamos ter, exatamente para evitar esse tipo de dúvida, é uma dúvida coerente, né, é que a Previc já se manifeste. Aliás, como se manifestou da outra vez, enviou uma carta já transferindo, só que já sentiu isso. Me foi dito pessoalmente pelo doutor Sérgio Taniguchi que eles entenderam que não é uma solução para 30, 60 dias. É uma solução mais complexa, que envolve aí uma regulamentação. Mas, desde o primeiro momento, e nós vamos continuar com isso, nós estamos acompanhando isso para construir essa regulamentação a 4 mãos. A sociedade civil precisa estar presente nesse debate. Eu tenho mais uma aí derradeira aqui, da Daniela Cristina da Silva. Ela faz a seguinte observação. Estando terceirizada a gestão dos recursos garantidores de seus planos, mediante aplicação apenas em fundos de investimento de prateleira registrados na CVM, seria obrigatória a contratação do serviço de custódia de forma centralizada, posto que esse serviço já é prestado aos próprios fundos por instituições financeiras devidamente credenciadas pela CVM e cujas cobranças por esse serviço já está embutido na taxa de administração dos mesmos, conforme o previsto nos respectivos regulamentos? Em relação aqui me parece mais uma pergunta de contratação de serviço de custódia. Tem muito mais a ver com o relacionamento com o próprio custodiante, porque ter o contrato de custódia ele já é um modelo de autorregulação da atividade de serviços qualificados ao mercado de capitais. Se haverá uma tarifação individualizada de ter uma custódia centralizada da entidade, ou se vai ter um FII concentrado apenas no fundo, isso nos parece ser mais uma questão comercial com o custodiante. Agora, que haverá um contrato de custódia, não me parece ter esse cenário de sem contrato. Há uma prestação de serviço, agora a remuneração ela me parece ser uma questão bilateral, ser negociada. Mas ela, por exemplo, nós operamos assim também. Nós temos uma estrutura são 33 fundos abertos e 21 gestores diferentes. E nós temos a custódia centralizada. Independente do fundo aberto de prateleira já ter a custodiante dele, o administrador fiduciário dele, nós temos o nosso. Porque eu entendi que ela tem. Ela não tem, perdão. Eu entendi. Isso é normal. Então, mas eu entendo assim, que ela está dizendo que ela aqui, ela fala, estando terceirizada a gestão dos recursos garantidos dos seus planos, mediante aplicação apenas em fundos de investimento de prateleira, entendo aqui que ela investe em fundo aberto. Então, o fundo aberto... O fundo tem custódia. Então, ele já tem a custódia e tem o administrador e tem o gestor. Aqui na regra, aqui a regra é clara, nós estamos falando que é a custódia centralizada dentro da entidade de previdência. Isso, aí ela vai ter que então ela vai ter de qualquer maneira. Sem dúvida. Isso. Por isso que é uma ela vai ter que setipar a cota. Sem dúvida. Sim. Toda a movimentação em qualquer dos fundos que ela faça, que é fundo de prateleira, ela tem que ser setipada justamente para reforçar o que o Vitor está falando desde o início, que é
caminho da transação é a rastreabilidade da operação, começo, meio e fim da transação. Eu acho que é mais do que até uma questão comercial. Comercial, mas eu acho que, mais uma vez, é aquilo que nós falamos, negociação em bloco e não individualizada, em bloco a gente ganha, sozinho a gente perde. Porque é muito comum, a gente conhece estruturas em que está verticalizado, o cliente compra fundo de prateleira, que está lá, que sai do private e às vezes também é oferecido para a entidade, e tem contrato de custódia, já tem um relacionamento comercial. Contrato de custódia às vezes tem, mas vai ter uma tarifação, isso é comercial, não tem como a gente discutir. Mas que é esquisito que já tem relacionamento comercial dentro de casa, muitas vezes, né? Enfim, mas aí é mais para não polemizar, que existem diversas opções, né? Você não tem uma custódia centralizada nos casos de seguradora e entidades abertas de previdência. Não há necessidade, pelo menos, você pode... O banco, o custodiante pode bater na CETIP e se tipar as cotas em nome da seguradora. Também. Não, mas na verdade está centralizada também. Já está. No caso da SUSEP, das seguradoras, propriamente dito, esse modelo já está em vigor há uns 5 anos, 6 anos atrás. Então ele já faz isso. Então todo esse fluxo, no final, cai numa custódia centralizada. Centralizada talvez não seja a melhor expressão. Ele está individualizado. Não, sim, individualizado. Individualizado na depositária. Mas já existe. Me permite, aí no caso, estão falando de um grande conglomerado financeiro e a seguradora normalmente é vinculada a um grande banco, então já faz tudo mesmo in-house, você entendeu? Por isso que dá a ideia que não existe a figura, mas na verdade existe. Chegou mais uma pergunta. Eu fui falar de CNPJ, agucei aí a preocupação e a curiosidade, mas é bom que as pessoas já trabalham com a ideia que o CNPJ está aí, está aí mesmo. O Wagner da Sabesprev, aliás, fica meu cumprimento aqui para o Wagner, aqui de São Paulo, da Sabesprev, ele diz, ainda na questão do CNPJ por plano, o Vitor comentou que a cobrança na CETIP vai ser feita pelo CNPJ da entidade. A partir do momento que eu tiver que criar CNPJ para cada plano, como vai ser feita a cobrança mensal da CETIP? Como ela vai enxergar CNPJs diferentes abaixo da mesma entidade? Só para clarificar, a gente está falando de um único custo de relacionamento comercial da entidade com a B3, que é o custo de ter acesso à plataforma. Os demais custos eles serão segregados por plano. Então, existe uma tarifa de relacionamento comercial, que é o conceito em que a B3 se relaciona com a entidade. Então, esse conceito é que há um único custo. Todos os outros custos serão por conta, que já existe hoje. Independente de CNPJ por plano. Bom, então não estamos falando de custo adicional, o CNPJ vai trazer custo adicional. Boa notícia. Nós vamos só reduzir nos diálogos que nós vamos ter a ABRAP e B3 dentro da parceria. Ótima. E o CNPJ por plano vai fortalecer isso certamente, porque vai facilitar a vida deles também. O Vitor Penteado da Mercer, ele faz a seguinte pergunta, e eu acho que até pelo horário a gente vai receber só mais uma, né? Se tiver aqui do auditório, porque o debate está muito bom, mas nós temos um horário para cumprir. Eu não sou um cumpridor exato de horário, né, Ana? Mas eu vou tentar aqui. Vamos lá. No caso de um fundo exclusivo, com parcela no segmento de renda variável ativa, essa cobrança, de acordo com as transações do fundo, não tendem a prejudicar o volume de negociações do fundo? Não veríamos o gestor do fundo a ter um mandato mais passivo ou até mesmo prejudicar as entidades por terem exposição nessa classe de ativos? Na parte de renda variável, todos esses custos eles não se aplicam, né? Ou seja, o fundo que está lá fazendo uma estratégia long short, enfim, direcionado em ações, nenhum desses custos, nada disso implica. Então já está no modelo de tarifação do trading e isso não vai impactar com a abertura da conta no ambiente da B3, da antiga CETIP. Então, entendo que a gente não estaria trazendo mais custos com essa abertura de conta. E, adicionalmente, assim, normalmente as corretoras, ela dá rebate para quem
transaciona bastante, as corretoras costumam dar desconto das transações. Então, não entendo que seria um custo adicional, não. E outra, quando você compra um fundo de prateleira, um fundo aberto de ação, gestão ativa, na taxa de administração já está embutido toda a estratégia do fundo. Então, não vejo isso como um incremento de custo, não. Eu preciso só fazer mais uma pergunta, tem mais uma inscrição aqui, porque eu esqueci aqui no meio de tantas, e justamente a da Selma Santos da Avonprev. Selma, se eu esquecer a sua pergunta aqui, você não posso esquecer. Acabei de pegar aqui, vou fazer. Um abraço. Esse custo influenciará na rentabilidade do plano? Todo custo ele influencia a rentabilidade do plano. Aí acho que cabe escolher o gestor que vai performar melhor para tentar suplantar ou negociar melhor na outra ponta, né? Então, acho que infelizmente é isso. E aí, uma vez, reforçando a negociação em bloco, ela é melhor do que a negociação individualizada. Só rapidamente aqui 2 pontos. Só ratificando. Movimentação de compra e venda de cotas não tem custo. Então, se eu tiver uma gestão muito ativa de alocação entre veículos dentro de uma carteira administrada, por exemplo, eu não teria custo de movimentação junto à B3. Não teria custo de movimentação, perfeito. Aplicações e resgates não seriam tarifados. E aí você só vai carregar a custódia dessas cotas. E aí só uma provocação aqui, mas eu preciso fazer. A gente tem muita dúvida de custo. Será que não vale a gente trabalhar numa tabela mais simples ou excetuar a FPC e ter um custo fixo, enfim, de forma que fique mais... Eu acho que talvez a melhor forma é a gente até fazer uma explanação do que realmente é relevante para a entidade, porque tem vários custos que não são, na verdade, nem se aplicam. Então, talvez a gente fazer alguma coisa mais direcionada, até a gente pode até voltar aqui e fazer alguma coisa mais educativa do que de fato incide para a fundação, mais direcionado. Bom, muito bom. A gente sai aqui com mais um dever de casa, uma lição de casa, de negociar além das questões tratadas. Obrigado, Vitor, mais uma vez, pela disponibilidade, pela parceria. A gente está mantendo aí discussões de altíssimo nível na busca da redução, do aperfeiçoamento, fazendo o nosso papel de associação, cumprindo a nossa missão institucional, nesse viés de tanta importância que a ABRAP tem. Tatúlio, na mesma esteira, obrigado aí por tudo, amizade antes de tudo, parceria, sua disponibilidade para nos ajudar na solução das questões da ABRAP, um grande quadro da ABRAP, um colaborador nato, viés associativo, obrigado mais uma vez e disponibilizar todo o seu conhecimento aí para ajudar a gente. Eu queria agradecer a presença de todos os senhores, aqueles que estão online, aqueles que estão presencialmente aqui. A ABRAP, como vocês viram, exercendo o protagonismo dela, como o doutor Devanir bem apontou, está atenta nisso, nós vamos buscar realmente solução de todas essas questões aqui levantadas, conversando próximo da Previc, ontem vocês puderam notar também com a apresentação do Dr. Fábio. Eu acho que esses canais de comunicação, de debate, webinar, ontem nós tínhamos mais de 500 pessoas aqui, hoje nós temos quase 150, enfim, eu acho que é a ABRAP cumprindo sua missão, como eu disse. Então, estamos à disposição, quem tiver sugestões, por favor, encaminhe para a gente. Esse trabalho técnico está sendo feito muito próximo com a Previc e a gente vai levar tudo aquilo que tem de dúvida na busca de todas as soluções pertinentes, de novo, né, no menor custo possível. Gente, obrigado mais uma vez e à disposição. Tchau, tchau.